No Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com a médica Maria Maeno, que é mestre e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo e pesquisadora em saúde do trabalhador. Muito bom dia, doutora Maria Maeno, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Bom dia, Rafael. É um grande prazer estar aqui. Faz tempo que eu não venho aqui, né? E é um grande prazer estar aí em contato novamente com o público de vocês, que é maravilhoso. Para quem não lembra, a doutora Maria Maeno é responsável por uma série de informações, de programetes que a gente lança aqui ao longo da programação da Rádio Brasil Atual, chamado Saúde do Trabalhador. Um tema que a doutora Maria Maeno vem se dedicando há muitos e muitos anos, não é isso? Professora, doutora, enfim, pesquisadora em saúde pública. E a gente vai estar falando sobre o manifesto que propõe a criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil. É mais um manifesto procurando recuperar a destruição que foi colocada nesse país desde 2016. Lembrando que durante um período houve também a criação da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador dentro do Ministério da Saúde, não é isso, doutora? Olha, Rafael, eu acho que eu vou começar falando do nosso presidente, do nosso novo presidente, né? Ele tem falado sempre o seguinte, é um mantra, que todo brasileiro, todas as pessoas têm direito a comer 3 vezes por dia, ter 3 refeições, né? E eu acho que isso é unânime, evidentemente ninguém é contra isso. Agora, para isso acontecer, é preciso que a gente consiga ampliar no país e diversificar as atividades de trabalho, retomar o crescimento econômico, que tem sido uma grande preocupação desse novo governo, né? Aumentar o salário mínimo, como já foi colocado, e ampliar os direitos trabalhistas e previdenciários, e garantir que o direito à saúde continue a ser universal, integral e constitucional. Agora, veja só, nem todo mundo sabe que quando a Constituição Federal fala da saúde, a primeira coisa que a Constituição fala da saúde é a seguinte, que o Estado deve garantir a saúde com políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças. Veja só, então a saúde depende da economia e depende também das políticas sociais, não é verdade? Então, então, o que nós estamos propondo tem muito a ver com isto, quer dizer, não dá para a gente continuar fazendo mais do mesmo. E o presidente Lula tem chamado a atenção para isso. Precisamos de soluções, de caminhos criativos, inovadores, importantes, inovadores socialmente, quer dizer, que resgate a participação das pessoas na construção do Brasil, né? E o que nós estamos colocando é a criação de um Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que envolva vários ministérios. Não é só o Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social, como sempre se tentou fazer, mas é muito mais. É o meio ambiente, é o Ministério das Cidades, é o Ministério da Economia, da Agricultura e Pecuária, né, da cultura, da comunicação, porque veja só, a saúde, o trabalho e a previdência social não definem as políticas econômicas do país. Então, nós temos que ter um diálogo governamental com as pastas que têm relação direta com a definição das políticas econômicas que existem no país. E as políticas econômicas, nós sabemos que determinam o jeito das pessoas trabalharem. Então, enquanto nós não mexermos, não colocarmos a saúde do trabalhador na agenda destas pastas da economia, da agricultura, da ciência e tecnologia, nós não estaremos falando de promoção da saúde do trabalhador. E veja, os trabalhadores não são uma categoria à parte. Os trabalhadores somos todos nós, todos os adultos, todos, independentemente de estarmos no mercado formal ou não, somos trabalhadores. E, infelizmente, uma parte significativa de crianças também. Então, nós estamos propondo uma grande política intersetorial que envolva as pastas que definem a economia e também aquelas que tratam, que cuidam, que dão atenção às pessoas e ao trabalhador em especial. E isso tudo tem que ser regado com uma grande participação dos movimentos sociais, todos, dos trabalhadores, e também tem um enraizamento muito forte nos estados e municípios.
Eu não sei se eu consegui explicar mais ou menos o que seria esta proposta que nós consideramos bastante inovadora. Esse manifesto que propõe esse sistema, doutora Maria Maeno, ele não proporia questões, digamos assim, objetivas, mas ele daria a referência, quais seriam as políticas que deveriam ser perseguidas pelos diversos ministérios. É isso? É mais ou menos isso. A ideia é de um sistema, então, e cada ministério teria que incorporar ações, ações do seu ministério dedicadas à saúde do trabalhador. Quando, por exemplo, você vai. Quando se pensa em turismo, por exemplo, se pensa em turismo como? Você tem que pensar no meio ambiente, você tem que pensar naquela cidade que vai receber um determinado empreendimento turístico, para que as pessoas não sejam jogadas para as periferias, como muitas vezes acontece. Você tem que fazer com que o turismo seja inclusivo. E essa inclusão, ela tem que incluir, tem que abranger a saúde do trabalhador. E isso nem sempre acontece, porque a saúde do trabalhador está fora da agenda de muitas das políticas definidas. Então, quando você pensa, por exemplo, na economia, você tem que pensar numa série de coisas de sustentabilidade do ponto de vista econômico, você tem que pensar em uma série de elementos. A saúde do trabalhador é um desses elementos, ela não pode estar fora de uma política econômica, como diz a Constituição Federal. A política econômica tem que garantir a saúde das pessoas que trabalham e a saúde das pessoas em geral, não só das que elas trabalham, mas as famílias também em geral, né? Então seria isso. Agora, você veja uma coisa estranha. No Brasil se fala muito do número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Todos esses números são importantes. No entanto, nem todo mundo sabe que esses números estão longe da realidade, muito longe, porque são números fornecidos basicamente pelas empresas. Pelas empresas. Então, diz respeito somente ao mercado formal e também aquilo que as empresas querem declarar. E todo mundo que trabalha nessa área sabe como há um ocultamento dos acidentes e doenças do trabalho. A sociedade brasileira tem que saber mais sobre isso e tem que atuar. Quer dizer, a saúde do trabalhador não é um problema apenas de uma parcela da população, é um problema da sociedade brasileira, do governo, da população, de todos nós, dos movimentos LGBTQIA+, do movimento feminista, dos movimentos antirracistas, etc, etc. Ou seja, seria como se fosse, usando ainda uma imagem da área da medicina, seria um clínico geral, não apenas um especialista em determinada parte do organismo humano. Pode ser assim? A pessoa que olha o ser humano como um todo, e aí nesse caso a saúde do trabalhador, como ela está integrada em todo o processo econômico, enfim, da vida do brasileiro, não? Você falou muito bem, da vida do brasileiro. Não há uma família nesse país que não viva do trabalho. Todos nós vivemos do trabalho. Portanto, a vida, o trabalho faz parte da dimensão da vida de qualquer ser humano nesse país, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Agora, eu faria uma analogia com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, criado, inclusive, no governo Lula e depois continuou no governo Dilma também. É um sistema integrado também que visava basicamente a segurança alimentar e nutricional, que todos pudessem comer, não só em quantidade, mas na qualidade também. Produtos sem agrotóxicos, produtos que sejam mais acessíveis, produtos que respeitem a sazonalidade. Quer dizer, se estamos na primavera, no verão, no outono, no inverno, existem frutas e legumes que são mais, que dão mais nessas épocas, né? Então, que haja uma política de reforço e de incentivo à agricultura familiar e não às grandes produções, aos grandes produtores, que as escolas também adquiram esses alimentos, que seja uma coisa regionalizada. Você veja que falar em segurança alimentar e nutricional não é só pensar em comida, é você pensar em toda essa estrutura que garanta que as pessoas comam bem em quantidade e comam melhor, em termos de proteína, em termos de limpeza, né? De que não haja agrotóxicos nessa alimentação. Então, eu diria a mesma coisa. A saúde do trabalhador seria o centro desse Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com participação de vários ministérios,
com a participação da sociedade, dos vários movimentos, do movimento sindical, de vários outros movimentos que eu já citei aqui, e também muito enraizado nos territórios, nos municípios, para que a saúde do trabalhador seja um assunto não só de pessoas especializadas, que não existe essa coisa da especialização, porque o trabalhador é todo mundo, somos todos nós. Então, as condições em que nós trabalhamos têm importância para as famílias brasileiras. Então, basicamente é isso, Rafael. Sem dúvida. Bom, e as pessoas que queiram ter contato com esse manifesto, conhecer mais detalhes do que está sendo proposto para esse Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil, como é que elas podem fazer, doutora Maria Maiano? Olha, Rafael, existem várias pessoas que, inclusive, já aderiram a esse manifesto, nós temos conseguido discutir isso, discutimos esse assunto agora no Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, conseguimos discutir também no Simpósio Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, agora em novembro, que ocorreu em Salvador. E estamos discutindo com sindicatos e com todo mundo, né? Tentando ampliar, com parlamentares também. Esse manifesto foi entregue para o presidente Lula antes das eleições ainda, no dia 5 de agosto, quando houve a Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular aqui no município de São Paulo. E quem quiser acessar a proposta como um todo, as adesões, os movimentos que nós temos feito, acessem a página do Instituto Walter Lezer. Então, é institutovwalterlezer.org.br. Então, eu acho que as pessoas poderão ter contato, então, com isso. E, desculpe, não tem o BR, é institutovwalterlezer.org, sem o BR. Eu sempre me confundo. Não há problema. Mas então a gente espera que essa semente ela floresça, que a gente consiga levar essa informação e esse conceito, né, de saúde integral também com relação às condições do trabalho para o trabalhador e a trabalhadora no Brasil a partir desse sistema nacional. E eu quero agradecer a sua participação, doutora Maria Maiano. Pode falar. Quer completar? Não, é porque nós estamos num momento, Rafael, de grande esperança nesse país, de grandes expectativas, apesar das dificuldades que todos nós sabemos que existem, mas existe uma grande vontade de mudar, de participar, de fazer coisas novas, né? De não repetir erros, e não só erros, mas coisas que são muitas vezes até inócuas, né? É um grande esforço para coisas inócuas. Eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço para grandes resultados também, grandes processos também. Então, eu estou muito esperançosa e espero que no nosso novo governo federal nós possamos levar isso à frente, a saúde do trabalhador seja colocada como uma prioridade, inclusive no Sistema Único de Saúde, no Ministério do Trabalho, na Previdência Social, que seja colocada também na agência do Ministério da Economia, da Agricultura e Pecuária, das cidades, do turismo, enfim, da cultura, da educação. Nós precisamos construir e criar crianças e adultos que achem que é um absurdo acontecer aquilo que acontece no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho não só formal, mas majoritariamente hoje informal e muito precário. Então, tenho grandes esperanças e me despeço, então, agradecendo aí a oportunidade e esperando que a gente possa conversar outras vezes. Sem dúvida, a gente estava com saudade da senhora, viu, doutora Maria Maiano, que sempre traz informações importantes aqui para todos aqueles que nos acompanham, todas aquelas que nos acompanham com relação à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Muito obrigado pela sua participação, boa sorte, então, no lançamento do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil, e os microfones e as lentes aqui da Rádio Brasil Atual e TVT sempre abertos para a gente levar essa informação para a população brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Um grande abraço aí. Conversamos com a doutora Maria Maiano aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.